Você falou que o governo precisa ter na cabeça que não é reconstruir as cidades, é construir novamente. E eu acho que essa tragédia também evidenciou, né, Tarso? A gente estava falando bastante de neoliberalismo. Caiu a farsa da direita limpinha e do bolsonarismo. A gente vê que essas políticas de privatização, essas políticas de desinvestimento público, o que está resultando é pouca consciência ambiental, poucas obras necessárias e caos climático. A esquerda precisa olhar com mais cuidado essa questão da sustentabilidade, na sua opinião? Sem dúvida, sem dúvida. A questão da nova sociabilidade, né, que surge com a questão ecoambiental, ela não é nem regional, nem nacional, ela é global. Mas Porto Alegre tem uma particularidade, aqui que nasceu o ecoambientalismo no Brasil. Tá? Com a HPAM e com o nosso grande mestre, fundador da HPAM, que está na memória de toda a cidade, está na memória de toda a comunidade. Bem, mas isso é pouco. Esta consciência é pouco. Tem que haver uma unidade política no campo da esquerda para trazer, num momento de reconstrução da cidade, de nova construção da cidade, em última análise, um conjunto de forças políticas que há muito tempo não estão unidas aqui em Porto Alegre. Eu acho que tem que unir todo o campo democrático, todo o centro democrático, a esquerda, a centro-esquerda, né? O campo de centro-direita, inclusive, que apoia essas questões ambientais e que não transitou para o bolsonarismo, e fazer uma grande frente política em recuperação da política da cidade, das relações políticas na cidade. Nós somos uma cidade que tem partidos de extrema-direita e partidos de direita conservadora que constituem maiorias e que penetram, inclusive, em outros partidos. Veja que nós temos aqui o PSB, por exemplo, e o PDT, tem parte deles que aderiram, partes não muito significativas, mas respeitáveis em termos quantitativos, chegaram a aderir ao bolsonarismo para não votar no PT, né? Para não se encontrar com o PT. Por que isso aconteceu? É claro que isso aí é uma representação do momento distópico, né, que nós estamos passando, mas também os partidos de esquerda têm que se enxergar e olhar onde é que nós erramos também. Né? Para não conseguir compor uma frente majoritária para eleger os prefeitos da cidade politicamente mais importante do Brasil no que se refere à democracia participativa, aqui onde nasceu o orçamento participativo, que é uma experiência política que tem mais de 1000 teses e trabalhos acadêmicos em todo o mundo. O Fórum Social Mundial também, né? Perdão? O Fórum Social Mundial também nasceu em Porto Alegre, né? Veio para cá por causa disso, inclusive. Né? Eu era prefeito de Porto Alegre quando trouxemos aqui o primeiro Fórum Social Mundial. Então, este que tomou o nome de Fórum Social Mundial de Porto Alegre, inclusive, né? Eu me lembro quando eu era prefeito e depois quando ainda continuava o PT no governo, a gente chegava no exterior e ia se inscrever no hotel Porto Alegre e a pessoa que estava te inscrevendo dizia Porto Alegre, do orçamento participativo, do Fórum Social Mundial. Né? Nós fizemos aqui aquele Fórum Mundial dos Prefeitos também, no primeiro Fórum Social Mundial. Tivemos aqui, montamos uma mesa com 27 dos prefeitos mais importantes do mundo. Né? Até 0 hora foi obrigada a dar matéria naquela oportunidade, porque é uma coisa inédita, né, na história do país. Então, essa tradição de Porto Alegre ela tem que ser recuperada, com capacidade política da esquerda ser mais aglutinadora do que foi até agora, para reinaugurar, né, uma nova etapa das administrações populares, que não serão as mesmas anteriores, que tem que aderir a ela, inclusive, um outro sistema de poder, de informação, de participação, que é esse que se dá pelas redes sociais, inclusive, que se desenvolveram nesse período. Governador, tem 2 perguntas aqui do chat. A Xanda Fontes está perguntando: o senhor esperava em algum momento que acontecesse algo dessa magnitude no Estado? E a Tarja Preta pergunta: Tarso, o que fazer com o Estado do para o Estado do Rio Grande do Sul não passar mais por isso?
que você responderia para essas duas pessoas, Tarja Preta e Xanda? Veja, uns 30 dias antes, mais ou menos, dessa catástrofe, nós publicamos uma carta na cidade, aqui em Porto Alegre, que eu acho até vocês divulgaram essa carta, onde nós tentávamos, um grupo de intelectuais e quadros políticos da esquerda e da centro-esquerda e do campo democrático em geral, tinha até ex-secretários da IEDA, ex-secretários do Simão, que voltaram para uma posição centrista, progressista, né, depois das suas experiências no governo, que participaram conosco e que publicaram uma carta para a cidade. Parece que foi uma carta profética. Uma das coisas que estava colocada ali era a reivindicação de que a esquerda devia patrocinar uma virada na questão ambiental em Porto Alegre, né? Não só em função da especulação imobiliária desenfreada, mas também em relação à ocupação da orla do Guaíba. Então, nós não achávamos que poderia chegar ao que chegou. Porto Alegre teve muitos alagamentos, em todos os governos. Nos nossos governos, isso aí estava sob controle. Né? Que nós dávamos manutenção para a rede do Departamento de Esgotos Pluviais, nós contratávamos técnicos, nós fazíamos concursos, nós obtínhamos recursos, inclusive internacionais, para investir na proteção ambiental de Porto Alegre, mas também tinha alagamentos. Então, a gente sabia que poderia ocorrer um cataclisma, mas não nesse nível. Por que não nesse nível? Porque este nível só foi possível ocorrer em função de erros humanos, erros da administração pública, que não mantiveram em funcionamento as bombas e não protegeram o sistema de cheias, como os governos anteriores do nosso partido e dos outros governos, inclusive, anteriores ao nosso, faziam de maneira mais ou menos eficiente, eu creio que mais eficiente no nosso período, mas todos faziam. Este prefeito que está aí, ele evitou de fazer isso, porque ele é um negacionista climático, além de ser um negacionista também na questão da saúde pública. Então, eu não esperava que alcançasse essa dimensão, mas achava que poderia, sim, ter uma tragédia. O que fazer para o Rio Grande do Sul evoluir? Eu acho que coesão política, obras simbólicas e um plano estratégico de integração da questão ambiental na questão do desenvolvimento. Então, esses 3 degraus que eu tenho comentado aqui com os meus companheiros, meus amigos, as pessoas que participam, inclusive, do grupo que o Pimenta organizou aqui para fazer a presença do governo federal aqui nessa recuperação, que eu acho que tem que ser bem planejada e periodizada. E uma etapa, uma primeira etapa, penetra na segunda etapa, e a segunda etapa integra a terceira, que é realmente o plano estratégico que pode recolocar o Rio Grande do Sul no patamar que ele merece. A ecologia, a sustentabilidade pode ser um norte mais saudável para a gente ter uma frente ampla, governador? Acho que pode. Isso nós devemos aqui no Rio Grande do Sul ao Lutzenberger, a HPAN, que deixou essa memória histórica na cidade. Né? Inclusive, nós temos aqui em Porto Alegre um Partido Verde que está compondo aqui a Frente Popular e que tem, né, e recuperou, inclusive, a sua dimensão ecológica, por assim dizer, que esteve um pouco afastada, sem uma presença política mais forte. Aqui nós temos na academia também, né, cientistas, técnicos, professores, muito fortes, muito competentes nessa área. Né? Eu tive, por exemplo, como assessor do meu governo, o Milanês, que foi presidente da HPAN, e hoje é uma das pessoas mais respeitadas em todo o país nessa questão ecoambiental, que é um debate permanente na sociedade brasileira. Então, nós temos quadros para isso, vontade política e força para a União. Tomara que isso ocorra. O que você tem achado? Você fez elogios ao Pimenta no caso dele ser uma autoridade do Rio Grande do Sul. E a comunicação do governo, você acha que melhorou? Está igual ao que estava antes desse desastre? Ou ela tem sido efetiva para salvar vidas? Aqui? Aqui eu vou me manifestar sobre aqui, porque lá eu conheço muito pouco dos membros atuais do governo Lula. Eu não conheço 80% das pessoas que compõem o governo Lula, então eu me privo de dar o direito de não dar opinião, porque eu posso. Né? Mas em relação ao que está acontecendo aqui em Porto Alegre,
a comunicação está funcionando de maneira, na minha opinião, eficiente. Ainda tem que saber usar mais os recursos das redes. Né? E a comunicação tem que compreender que a comunicação mais convincente ela não é feita pelos chefes de ministérios, pelos chefes de departamentos, pelos chefes, né, de seções do governo. Ela é feita pela própria população, motivada pelo governo, a partir de determinadas manifestações concretas que o governo faz na vida dessas pessoas. Mas eu acho que, para o que tivemos que enfrentar até agora, era o possível a ser feito. Eu confio que vai melhorar essa comunicação. Uhum. Você retweetou, inclusive, e eu concordo com a Helena Chagas, ela falou uma coisa muito interessante, né? Muito estapafúrdia essa ideia de adiar as eleições no Rio Grande do Sul. Será que em 4 meses o poder público não consegue organizar um esquema de acesso do eleitor às urnas? Seria um atestado de incompetência total e um perigosíssimo precedente, um prato cheio para os bolsonaros do futuro armarem contra a democracia e a institucionalidade. Vocês lembram que até durante a pandemia teve eleições? Eleição não se adia, minha gente. Nunca. Fala, pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.